Oi. Eu tô te ouvindo, Marcos. Ah, sim, obrigado, tá? Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Stingel, sou estudante de agronomia do quinto período do IFES Itapina. Atualmente estou como diretor comercial da empresa Proagro Júnior e hoje vou estar sendo monitor de vocês na palestra Meliponicultura, com os nossos palestrantes, o Elton Arruda e Márcio Lima. Elton Arruda é professor de Biologia, Ciências pelo Estado do Espírito Santo, pós-graduado em Microbiologia Avançada, mestre em Ensino de Biologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Governador Valadares, e entusiasta dos melípones, juntamente com Márcio Lima. Márcio Lima possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, fez residências médicas em Cirurgia Geral e Cirurgia Plástica no Rio de Janeiro, voltou para Aimorés em 2013, assumiu os cuidados do sítio Boa Esperança há cerca de 8 anos, investiu em gado de corte e leite por 4 anos e depois arrendou a propriedade. Há 2 anos iniciou o manejo de abelhas sem ferrão, o manejo das melíponas, em parceria com Elton Arruda. Elton, tem alguma coisa a acrescentar? Olá, Marcos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí participando. Primeiramente, eu queria agradecer aí, né, pelo convite aí, que foi feito pela W. Agradecer também a você aí pelo acompanhamento aí, você que, né, a gente já esteve juntos aí na escola, né, ainda aqui em Baixo Guandu, já se conhece bem. Eu acho que se você vê você aí hoje, né, dirigindo aí um evento, assim, assim, é natural, porque eu sei sabia que você não tinha para onde ir mesmo, você é sucesso mesmo. E com relação às nossas abelhas aí, Marcos, a gente, né, eu e o Márcio desenvolvemos aí um projeto bacana aí juntos. Eu já mexo com abelha sem ferrão há cerca de 8 anos, 8 a 9 anos, e sempre, né, gostei, já mexi com abelha de ferrão também, né, que é a Apis, mas sempre comecei mexendo com abelha sem ferrão mesmo, é minha paixão mesmo, gosto de qualquer abelha, né, acho que é uma coisa, um tipo de criação que é bastante recompensador para a gente, né, ambientalmente, socialmente, assim, enfim, né, tem vários pontos aí que realmente é muito satisfatório. O Márcio entrou aí, ó. Márcio, tem algo a acrescentar antes de dar o início à palestra aí? Oi, pessoal. Opa. Opa, estamos chegando aí. Não, nada, não, tranquilo. Pode, só aí para quem está acompanhando, o mestre Elton, o Elton Arruda, é mestre de fato, né? E é um parceirão e é muito experiente, conhece muito, aprendi muito com ele. Um médico aprendendo com biólogo, foi muito boa a experiência durante 1 ano e pouco, e eu acho que todo mundo que estiver acompanhando vai ter um excelente aproveitamento e vai ser bem legal. Toca o pau, meu amigo. Um ótimo biólogo, né, Elton? Então, só lembrando, pessoal, que se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês acionem a mãozinha que tem aí no Meet, ou quiser digitar no chat, eu vou estar passando as perguntas para eles. No mais, eu desejo a todos uma boa palestra e passo a palavra agora para o Elton. Obrigado, Marcos. Então, pessoal, nós começamos aí, né, com nossa palestra, a gente falar aí um pouquinho mais, né, conhecer um pouquinho o que são aí as abelhas nativas. Normalmente a gente fala de abelhas aí
E, no geral, o pessoal já pensa, né, naquela coisa, naquela abelhinha que ferroa, né, aquela abelha que o pessoal chama de africana, de africanizada, chama de apis, né, que tem vários nomes aí, europeia, o pessoal chama. E aqui a gente vem apresentar uma abelha que é nossa, né, uma abelha que é do Brasil mesmo, né, que ela acabou sendo aí suprimida durante muito tempo pela abelha africanizada, aí, né, pela Apis mellifera, que é a abelha de ferrão, que é a abelha que realmente acabou dominando nossos espaços aí devido à sua alta produtividade de mel. Então, quem são nossas abelhas nativas? A gente tem aí mais de 300 espécies catalogadas em todo o Brasil. Cada dia mais aparecem aí novas e novas espécies, tá? E essas mais de 300 espécies têm características muito diversas. Então, quando a gente vai falar aí sobre abelhas nativas, a gente acaba também tendo uma abordagem muito diferente de falar da apis, né, que é uma abelha só, é uma espécie só, é um ciclo reprodutivo só, né, a gente tem um período de crescimento ali da abelha só, né, uma quantidade média aí de mel, enfim, de qualquer produto que ela possa aí entregar, e então ela é mais homogênea. Então, quando a gente está falando aí de abelhas sem ferrão, elas são abelhas nativas, várias espécies aí. Então, a gente vai perceber aí que é bastante heterogêneo, é bastante diverso, né? No geral, a gente cita aí uma espécie ou duas, mas meio que tentando generalizar realmente um pouco, porque não dá para falar em específico de cada um. Essas abelhas, então, elas estão aí caracterizadas e distribuídas, né? A gente vai citar algumas espécies, não vamos falar de 300, mas espécies aí que são comuns na nossa região. Então, tem, por exemplo, a Melipona rufiventris, que está aí, ela é também chamada de uruçu amarela, tá? Ela está presente em Mato Grosso, em São Paulo, em Minas Gerais e Goiás, pelo que se tem aí de literatura. Tá? Tem a Melipona mondori, que também é uma uruçu amarela, inclusive é a abelha que é mais comum aí na nossa região, tá? É a abelha que ocupa a nossa região aqui, principalmente nas regiões aí mais litorâneas, né? A gente tem uma densidade maior aí na região de Aracruz, né? Na região ali de Linhares, a gente tem uma densidade muito grande dessas abelhas. A Melipona mondori está aí mais distribuída, como eu falei, sempre na região mais litorânea, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Aí está aí uma exposição, né, de um disco de cria bem bonitão, uma rainha ali fazendo pose até, uma parte interna da colônia de mondori. Outra espécie aí também comum na nossa região é a Melipona quadrifaciata antidioides, a subespécie antidioides. Então, essa daí é a mandaçaia. Tá? O pessoal chama de mandaçaia, escrito com 2 S, às vezes com C cedilha. Não há muito consenso, no geral, o pessoal escreve com C cedilha mesmo. Mas a Melipona mandaçaia, ela vai ser uma espécie também muito resistente, rústica, boa produtora de mel, também tanto quanto a uruçu amarela mondori, que é aquela que eu passei anteriormente. Ela está distribuída em Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí a gente tem, né, que as mandaçaias, em geral, aí, a gente tem tipos diferentes que recebem esse nome popular. Então, essa primeira aqui que aparece, né, da esquerda para a direita, é uma mandaçaia, que ela é a Melipona quadrifaciata, né, subespécie quadrifaciata, que ela é uma abelha de lugares um pouco mais frios, está mais para o lado de São Paulo, né, em região sul de Minas, vai entrando aí um pouco para a região central de Minas, mais para o sul. É uma abelha mais comum ali, uma abelha que é mais robusta. Ela é uma abelha que está presente em lugares aí com temperaturas bem amenas. Em regiões intermediárias, a gente tem a que eu
já até falei sobre ela, a quadrifaciata antidioides, né, os risquinhos aqui das costas dela, né, do abdômen dela não se ligam, né, e diferente da quadrifaciata. E por fim a gente tem a Melipona mandaçaia, que é aí, né, essa outra espécie que já é de lugares bem quentes mesmo. Então, quanto a Melipona quadrifaciata antidioides, a do meio aqui, ela é de lugares intermediários, ela está mais presente na nossa região aqui, ela está mais presente mesmo na região central aqui de Minas, né, no Espírito Santo. Essa daqui, a Melipona mandaçaia, é de lugares mais secos e quentes, mais para a região aí nordestina mesmo, tá? A Melipona mandaçaia. Então a gente tem aí a jataí, que é a Tetragonisca angustula. Essa é uma abelhinha pequenininha, que muitas pessoas veem e confundem ela até com um mosquitinho. Como eu não consegui projetar a tela em tela cheia, eu não sei se a visualização vai ficar muito boa. Mas tem aqui as abelhas aqui, está um pouco pequeno aqui, nossas fotos eu tentei utilizar o máximo do nosso próprio acervo aí, e eu não sou lá um dos melhores fotógrafos, não. Ela é pequenininha, mas é brava, né? Então, às vezes, a gente tem que recorrer aí a um EPIzinho, usar uma telinha, né? Principalmente igual a gente estava fazendo aqui, passando a colônia de uma caixa racional para essa caixazinha aqui, que é uma caixa mais enfeitadinha e bonitinha. Tá aqui eu, Márcio Lima, aqui também, que ajudou no processo. Eu saí na vantagem que eu estava com a telinha aqui, e o Márcio Lima ficou tomando mordiscada, né? Porque vale lembrar, a gente fala que a abelha ela é sem ferrão, mas ela não é sem mandíbula, né? Então ela tem umas mandíbulazinhas ali que elas não... Uma beliscadinha, que não é nada demais, não, mas acaba incomodando quando é muito. A gente tem a Trigona spinipes, que é a abelha cachorro. O pessoal da roça tem muito preconceito com essa abelha, tá? Essa abelha, que é uma abelha aí, é importante polinizadora, principalmente em locais muito degradados. Então, ela é uma abelha muito importante, ela é pouco seletiva com relação às flores aí, né, que ela frequenta. Então, é uma abelha muito importante com relação aí à polinização. Está presente aí bastante na nossa região também, né, chamada de abelha cachorro. Então, está aí no Acre, Amapá, Amazonas. Então, ela é tão bem adaptada, né, que ela tem aí em vários estados, ela está presente, climas diferentes. É uma abelha bastante resistente e importante do ponto de vista de polinização. Temos a Scaptotrigona xantrotrischa, que é essa abelhinha aí. Essa abelha ela tem um cheirinho de coco, tá? Então, cheirinho de coco, quando ela vem, né, ela é um pouco defensiva, ela vem tentar aí mordiscar a pessoa, você sente um cheiro de coco, né? A mandaguari amarela é o nome popular dela. Então ela é meio amareladinha, faz essa entradinha com esse cerume aí, né? Que é uma característica dessa espécie aí. Ela tem a importância também de proteger enxames contra uma das predadoras, que a gente vai ver depois, né? Tem algumas outras abelhas que são predadoras de abelhas. Então essa abelha, né, a Scaptotrigona xantrotrischa, e a mandaguari amarela, ela tem essa característica de proteger aí outras abelhas que estão ao redor dela da predação. Tá aí na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Temos também a Melipona seminigra. Nesse caso aí, a boca de renda. Então, a gente pode ver aqui que a entrada dela é uma boca rendada mesmo, né? Então, daí vem o nome popular dela, né? Que é boca de renda. Temos aqui a abelha por dentro, né? Um disco aqui bem bonitão mesmo, de cria, e os potes de alimento em volta. Essa abelha ela está presente no Amazonas, Acre e Roraima. Porém, vale lembrar que essa abelha ela tem uma ampla distribuição, assim como a aruçu amarela
e a Uruçu nordestina, que são outras abelhas que são muito boas produtoras de mel. Então, essas abelhas, elas acabaram sendo levadas para fora ali do seu local natural de ocorrência, e então, sendo elas boas, bem adaptadas a outros climas e boas produtoras de mel, elas foram levadas. Então, essa abelha aqui, a boca de renda, ela está aí constando como, né, originárias da Amazônia, do Acre, de Roraima, porém ela já está em Minas Gerais, no sul do país, no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim. Ela está amplamente distribuída aí. E a gente tem as pequenininhas também, ó. Essa aqui é a Leurotrigona milleri. A lambiolhos, que é o nome popular dela, é uma abelha muito pequenininha, a menor abelha do mundo, essa abelha. Essa abelha, um enxame dela cabe dentro aí de uma caixinha de fósforo. Eu poderia até ter colocado aí uma foto mostrando, né, pegando ela na mão, a colmeiazinha dela, que é muito pequenininha. Realmente, assim, muito diferente. Ela é um importante polinizador do morango, tá? Ela ajuda para o morango não ficar defeituoso, ela poliniza bem polinizado o morango fica um morango bonito, né, sadio. Essa aqui é a Melipona subnítida, que é uma abelha também importante produtora de mel, distribuída também pelo país todo, que é a jandaíra, tá? A nordestina, mas se adapta bem também em outros locais. E a Melipona bicolor, que tem uma característica interessante de ter aí várias rainhas. Então aqui tem duas, mas tem Meliponas bicolors que tem 3 rainhas, né? Até 5 rainhas aí já se tem registro, né? Conhecida como guaraipo ou pé de pau. Eles encontram essa abelha em lugares úmidos, né? Em pé de toco. Ela é muito comum aí na região das montanhas do Espírito Santo, tá? Essa Melipona bicolor. E aí, nós temos aí uma classificação dessas abelhas. Então, as abelhas sem ferrão, elas vão estar aí, né, no reino Animalia, no filo Artrópoda, né, junto com todo o grupo dos artrópodes, a classe Insecta. A ordem é Hymenoptera. Hymenoptera, que vem de himen, de asa em himen, né, que são os insetos que têm a asa, aquela membraninha. Então entra formigas, né, vão entrar todos aí junto na Hymenoptera. E temos aí também a superfamília, dentro dessa Hymenoptera, a superfamília Apoidae, aonde vão ter uns grupos aí que não são oficiais, né, são informais. O especiforme, que vão ser as vespas aí, marimbondos, e Antófila, que vai ser distribuída aí a alguns tipos de abelhas. Então, o grupo de abelhas é muito grande, né, e está aí distribuído nesses grupos aqui. A gente tem nesse grupo, então, a Euglossine, que é aquela abelha verdinha. O pessoal confunde essa abelha aqui muito com mosca. Ela é uma abelha verdinha, que ela é a polinizadora de orquídeas, né, chamada de abelha da orquídea, a Euglossine. Então, umas abelhas bem verdinhas, laminadinhas, são bonitas, abelhas muito bonitas. Temos a Bombine, que é característica aí, a bombos terrestres, que é uma grande polinizadora do maracujá, né? Essas são abelhas grandes, robustas, tá? Tem ferrão essa abelha, e ela às vezes são até bastante agressivas, né? Ou melhor, defensivas. Como elas são grandonas e robustas, elas são abelhas que fazem muita polinização por vibração, né? Alguns tipos de cultura, como tomate, precisam de receber vibração para poder extrair o pólen ali e realizar a polinização. Então, essa abelha é importante nisso. E aí a Apine, que é a abelha de ferrão, que vamos ter o Meliponine, que acabou englobando aí 2 grupos que a gente tem aí, tá? Das abelhas sem ferrão, que é essa divisão entre Trigonine e Melíponas, que antes era Meliponine,
acabou tendo aí uma mudança de classificação, tá? Elas ficaram todas inclusas no mesmo grupo, tá? Na mesma tribo aí. O que acontece é que esses dois grupos de abelhas, eles têm diferenças bastante marcantes, tá? Do ponto de vista da biologia delas, o que vai implicar diretamente aí até no manejo, né, do meliponicultor, que é a pessoa aí, como nós, né, que se aplica em criar abelhas ditas aí sem ferrão, né, abelhas nativas. Então essas duas elas vão ter diferenças marcantes. Essa diferença ela vai estar ligada primeiro ao tamanho, né, que as abelhas aí, as trigonine, ou trigoniforme, que atualmente trigonine é uma designação antiga, elas são abelhas no geral menores, tá? Então a jataí aí vai estar nesse grupo, né? Eu mostrei para vocês no lambiólios, são abelhas menores, essa é a primeira característica, que no geral vão ter uma entrada de cera, né? Tem uma cerinha ali. E as melíponas, por outro lado, são abelhas, no geral, maiores, que vão ter aí uma entrada característica por um barro, né, que a gente chama de batume misturado aí, que é uma mistura de barro com própolis. Vão fazer essa entrada com resinas, às vezes elas resinam bastante a entrada, né, e são abelhas aí maiores, que chegam aí a ser do tamanho da apis, um pouco maior, algumas são até maiores aí do que a apis, tá? Então são um grupo de abelhas maiores. Essas são algumas das características. A característica mais importante, de diferença entre elas, vai ser que as trigoniformes, como a gente chama, elas vão ter aí os discos de cria com a presença de estruturas de realeira, né? O tipo de produção de rainhas das trigoniformes é pela presença dessa estrutura aqui, até aqui, ó, que é chamado de realeira, tá? Ou célula real. Então, nessa célula aqui é onde vai ser produzida aí a rainha das trigoniformes de forma geral, tá? Algumas, como a gente viu lá, elas têm um cachinho ao invés de ter um disquinho, né? Ó. A gente pode perceber que aqui tem um disquinho, é um disco vertical, e aí ela vai ter essa estrutura aqui, não no disco como está aqui, né? Mas naquele cachinho ali, às vezes num cantinho ali da caixa, da colônia, a gente vai encontrar essa estrutura. Por outro lado, nós temos aí as melíponas. Enquanto as trigonas, elas têm a realeira para produzir a rainha, que é uma característica que faz com que elas se pareçam bastante lá com as apis, produzem realeira para produzir suas rainhas. As melíponas, elas têm o disco uniforme. Então, as células onde são geradas as rainhas virgens, elas não apresentam diferença de tamanho, né? São células aí, né, todas iguais, onde tem machos, as fêmeas, no geral, as rainhas virgens, elas vão aparecer aí em células de tamanho padrão. Então, elas vão ter uma característica importante, que as rainhas delas não são marcadas aí a produção da rainha não é marcada em termos alimentares, como acontece aqui, ó, nas trigonas e nas apis, tá? Que é uma questão alimentar, que vai fazer com que a rainha desenvolva ali os seus órgãos reprodutivos, tá? E desenvolva suas glândulas reais, né, de produção de feromônios para dominação da colônia, e que ela desenvolva seu abdômen também, né, que ela fique em estado, aí no caso das trigoniformes, ela fica fisiogástrica, que é o termo que a gente usa, para essa abelha vai ficar ali, né, grandona, fica com o abdômen grande para fazer postura.
aqui nas melíponas a gente tem que essa abelha vai nascer do tamanho das outras, tá? Então ela vai ter diferença, assim, né? A cabeça dela é menor, ela tem características diferentes, o abdômen é um pouco menor quando ela nasce, quando ela ainda é uma rainha virgem, mas ela já é uma rainha que ela é designada rainha de forma genética. Depois eu vou até falar um pouquinho sobre a determinação genética dessas rainhas de melíponas, como ocorre lá em termos dos alelos lá. Então, essa abelha aqui, então, ela tem determinação genética, ela vai ter aí cerca de 20 a 25% das abelhas que nascem são rainhas virgens, tá? Que vão ser mortas, no geral, né? Mas quando estiver na época de enxameação, vai ali fazer enxameação, enquanto a maioria vai acabar mesmo sendo morta, porque, né, se não tiver no período de enxameação, ou a rainha da própria colônia não tiver morrida, vai acontecer, inevitavelmente, da colônia ter que matá-lo ali, né, para que não haja ali um problema hierárquico dentro da colônia. E aí, né, a anatomia da abelha aí, que a gente vai falar rapidamente mesmo, porque acho que realmente não é nosso intuito aqui, né, de ficar detalhando isso, mas a abelha, no geral, a gente consegue até o material aqui, tá, para falar sobre as estruturas da abelha, são de ápice esse material, tá, porque de abelha sem ferrão a gente tem ainda um pouquinho de escassez de materiais aí com qualidade, mas dá para a gente fazer analogias como são feitas, inclusive, na maior parte da literatura. Então, a gente tem aí o corpo da abelha dividido em cabeça, tórax e abdômen, tá? E aí a gente vai ter glândulas aí, né, mandibulares, glândulas hipofaringianas, a gente vai ter aí glândulas salivares, né, vão produzir, desde ajudar aí a produzir alimentos para alimentar crias, até produção de feromônios, né, feromônios que vão fazer aí a dominação dessa colônia, né, que vão dominar as outras abelhas ali da colônia, e que vão também sinalizar, né, a dominação ela acontece pela rainha. As abelhas, no geral, né, as fêmeas aí, no geral, elas vão fazer essa sinalização aí de alimentos, né, que elas fazem através de rastros. Isso aí também vai depender muito da espécie de abelha, tá? Porque algumas abelhas usam estratégias diferentes. No geral, a gente pode dizer que elas têm marcações feromônicas aí de alimentos. Elas têm também dancinhas que elas fazem, tá? Elas fazem uma dancinha para indicar aí a presença, a distância e o tipo de alimento, até elas conseguem aí, através de uma dancinha ou uma vibração, tá, rítmica aí, elas conseguem indicar a posição aí de alimento. Mas, como eu disse, é uma grande variedade aí de espécies, então cada uma vai usar uma estratégia diferente. Então, uma parte aí, que ainda não falei, aqui na região do abdômen, as partes importantes. Aqui na região do abdômen, né, aqui tem um ferrão aqui. As nossas abelhas, a gente chama de abelhas sem ferrão, porém, nossas abelhas sem ferrão, elas são, na verdade, abelhas com ferrão atrofiado, tá? Evolutivamente, essas abelhas, elas acabaram aí perdendo o ferrão, né, a capacidade de ferroar ali, devido a questões, né, evolutivas aí. Ela não consegue, né, não tem um ferrão ativo mais, o ferrão dela é atrofiado, mas ela ainda tem esse ferrão, né? Apesar disso, a abelha ela tem aí
a vesícula nectarífera, que hoje é chamada de papo melífero, né? Que é onde ela consegue produzir e armazenar aí o néctar e produzir o mel, né? Ela vai, para produzir o mel, ela engole aí, ó, vai engolindo aí o néctar e vai regurgitando ele, e aí as enzimas dela vão fazendo aí processamento desse mel e ela vai, ao mesmo tempo, desidratando aquele material até que ele adquire a consistência aí mesmo do mel. E aí tem, né, as estruturas da cabeça da abelha, que são importantes, que são os órgãos de alimentação dela aí, né, que é a língua aí, chama de glossa. As antenas das abelhas são o nariz das abelhas, né? Ela tem cavidades olfativas aí, onde os machos têm a maior parte das cavidades, né? Tem muitas cavidades olfativas, que é para ele conseguir aí farejar os feromônios da rainha virgem, né? Na hora da cópula. As abelhas, as operárias, no geral, elas vão ter menos cavidade, bem menos, aí, metade aí ou menos do que os machos, e a rainha vai ter uma quantidade menor ainda, né? É questão realmente ligada aí ao uso dessa estrutura aí, né? Que é muito mais importante para os machos, os zangões. E aí, gente, essas abelhas, como a gente já percebeu em muitas imagens, essas abelhas, elas vão construir aí a estrutura dos seus ninhos, né? A gente pode ver essa região aqui, ó, como se fosse aí, né, um toco, né, um ninho natural delas, e a gente percebe que os discos de cria, os favos de cria, diferente lá da ápice, eles são verticais, né? No geral, eles são verticais, estão dispostos verticalmente no ninho, e ela pode construir a estrutura desse ninho fechando com o batume, o toco aí, né? Ela fecha acima e abaixo do ninho, e ela vai construir aí a estrutura geral do seu ninho, depositando os alimentos, né? Obviamente que na natureza não é um padrão desse aqui, o pó de alimento está sempre em cima, tá sempre embaixo ali os discos, então isso não é um padrão, mas a gente vai perceber sempre assim, a abelha tem como fonte de alimento o carboidratos, que é o mel, e a proteína, né, que é o pólen, o alimento que ela vai usar como proteína, como fonte de proteína aí, que é principalmente voltado para as larvinhas. Esse pólen, os potes que contêm o pólen, é outra característica importante, é a presença dos potes, né, diferente também lá da ápice, que são favos. Aqui a gente tem potinhos cheios de mel. Então a gente tem os potes com mel e potes com pólen. Potes com pólen, já que eles servem mais para alimentar crias novas e alimentar aí, né, ser depositado nos discos, eles vão estar sempre mais próximos aí ao ninho, tá? Os potes de pólen, enquanto os potes de mel vão estar um pouquinho mais distante. Normalmente é essa estrutura que a gente encontra aí, tá, em todas as espécies de meliponíneos. Para falar aí um pouco mais sobre a determinação de castas e sexo, né, nas abelhas sem ferrão, a gente tem uma pequena imagem aí, tá, que ilustra melhor como que é aí, né, a determinação de castas. Então a gente tem aí a determinação para ser uma rainha virgem. Olha só, para ser uma rainha virgem, a gente tem aí 4 genes em 2 locos. Então temos 4 genes em 2 locos diferentes,
tá? Esses 4 genes, então, eles precisam estar em heterozigose, né? Os alelos têm que estar em heterozigose nesses 2 locos para que seja aí uma rainha. Isso, gente, as melíponas, tá? Gênero melíponas. Então, precisa estar em heterozigose, olha só. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Isso aqui determina, então, que a gente vai ter ali uma rainha virgem. Qualquer outra combinação, a gente vai ter formação de operárias fêmeas. Qualquer outra combinação que está aqui, ó, Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azão, Azão, Bzão, Bzinho, qualquer outra combinação desses genes, nesses 2 locos aí, a gente vai ter formação de operárias, né, de fêmeas. Por outro lado, a gente tem a formação de machos por haploidia. Os machos nas melíponas, e é o que acontece também, né, acontece também nas trigonas e nas trigoniformes e nas apis melíferas. Os machos, eles são formados aí, eles são haploides, né? Eles têm aí a metade da quantidade total de genes de células somáticas ali da espécie. Então, o macho aí, ele vai ter, ó, metade, né? Ele vai ter metade aqui, a gente, nessa imagem, tem o que pode ser, né, a questão só desses genes, né, que determinam aí se ela vai ser rainha ou não. Então tem ó, pode ser AB, Azão, Bzão, pode ser Azão, Bzinho, pode ser Azinho, Bzão, pode ser Azinho, Bzinho. Então, qualquer combinação dessa daqui, né, a gente vê aí que não tem pares, né, um alelo aí, ele tá um loco diferente do outro aí, a gente vê que não há pares aí, porque o macho, ele é haploide. Ele é haploide porque ele é filho de um óvulo não fertilizado, né, não fecundado aí por espermatozoide. A rainha virgem, ela faz lá o voo nupcial e ela armazena o espermatozoide, né, que ela copula ali no voo nupcial dela. Ela copula, armazena o espermatozoide na espermoteca dela, retorna para a colônia e vai fazer postura. Então, todas as posturas, ela força o abdômen para um pouco de sêmen ir lá e fecundar aquele ovócito. Porém, acontece, né, quando ela quer fazer a postura de um macho, ela não faz não força o abdômen, então não há fecundação do ovócito, né? E aí, por partenogênese, a gente vai ter aí a formação dos machos, né? Que vai acontecer, os zangões, aí, então, todos eles, melhor, a maioria deles vão ser haploides, porque existe uma outra questão genética também, que vai fazer com que tenhamos machos diploides, tá? Consanguinidade vai fazer com que apareçam aí machos diploides. Mas isso aí realmente são coisas assim mais difíceis. Então, se a pessoa pega uma abelha que não é da região dela e vai criar e vai fazer ali multiplicações, né, tendo poucas abelhas ali, ele vai ter um aumento desses machos diploides, que eles são inférteis, tá? O macho, nas abelhas no geral, eles fazem. No caso das abelhas sem ferrão, ainda tem alguns machos, alguns tipos algumas espécies que tem machos que conseguem ainda fazer alguns trabalhos, tá? Mas, no geral, eles são para reprodução, então machos diploides vão aparecer na colônia e a colônia vai ser fadada aí até ao fim. Enfim, fazendo um cruzamento, ó. Fazendo um cruzamento, genótipo 1, 2, 3 e 4. Fazendo esse cruzamento, então, com a rainha, que obrigatoriamente tem que ser aí heterozigoto nos 2 locos,
aí a gente vai ter esse monte de combinação possível. E aí a gente tem operária na primeira combinação, a gente tem operária na segunda combinação, a gente vê aí, ó, C1, C2, cruzamento 1, cruzamento 2, cruzamento 3, cruzamento 4. A gente tem todos esses genótipos aqui, tá? E o fenótipo é o aparecimento de operários. E, por fim, a gente tem o genótipo heterozigoto, que vai caracterizar o aparecimento da rainha virgem. Então, 25% do 25% aí das crias vão ser rainhas. Porém, há um outro fator atuante aqui, que é a questão alimentar, tá? Se essa abelha ela receber pouca alimentação, ela também não vai ser rainha, ela vai ser uma operária. Então, o que vai determinar que ela seja rainha vai ser também não só a questão genética, mas também uma questão alimentar, né? Ou seja, o que vai influenciar nisso vai ser genético alimentar. Aí nós temos os predadores e parasitas que vão atuar aí nas abelhas sem ferrão. Eu acho que eu saltei o slide aqui. Isso mesmo, está ali embaixo. Vou falar aqui primeiro do processo de enxameação, porque meu tempo já está estourando. Então, gente, a gente consegue pegar aí muitas espécies de... Peço desculpa aí pelo slide que ficou ali deslocado. A gente tem aí muitas espécies que a gente consegue pegar em iscas, tá? A gente faz uma iscazinha de plástico e acaba aí conseguindo fazer captura de algumas espécies. A jataí, por exemplo, é uma espécie, tá? Mas, no geral, a gente consegue obter colônias, processos de multiplicação, que são feitos aí por meliponicultores. O Lima já mandou mensagem aqui que para acelerar, porque o tempo já está correndo. Então, a gente tem... O processo de multiplicação consiste no seguinte. Nós vamos pegar os discos de cria, que estão dispostos na colônia. Esse disco a gente vai separar, que a gente chama de discos verdes e discos maduros. Os discos verdes eles vão ficar numa colônia e os discos maduros vão para outra. Os discos maduros são os discos mais velhos, tá? Que já que estão com as abelhas prestes a nascer. Eles são os discos mais clarinhos. As abelhas já consumiram o alimento que está ali dentro, as larvinhas, as pulpas, e aí já estão prestes a nascer. E os discos mais escurinhos são os discos mais novinhos, que a gente chama de discos verdes. Então, a rainha está ali fazendo a postura, ela vai ficar ali junto com esses discos verdes. E aí, ó, eu consigo ver aí, isso aí, né, uma mandaçaia, bonitinho, eu tenho aí os discos verdinhos, escurinhos, ó, e ao redor, né, formando um anel, a gente tem discos bem clarinhos aí, que são os discos maduros, onde estão nascendo abelhas aí, né, todos os dias, a cada momento, aí está nascendo abelha nesses disquinhos clarinhos. E esse verdinho ele vai demorar, né, o escuro ele vai demorar a nascer abelhas. Então, basicamente, a gente vai dividir esses discos, colocar os maduros em uma caixa, os verdes ficam com a rainha na outra. Tem vários modelos aí de caixa, tá? É só para mostrar que poderia fazer isso. Porém, tem uma caixa muito bacana, que é a caixa ímpar, que ela é feita para fazer essa divisão, né, sem precisar de manipular os discos. Tá? Então, ó, aqui a gente vê o exemplo nessa terceira imagem aqui, da esquerda para a direita, da caixa separando. Então, a caixa já divide aí discos maduros para um lado e discos verdes embaixo aqui. Tá? Essa é a caixa ímpar. Então, essa caixa ela já consegue aí fazer esse trabalho, já divide alimento, ela já divide tudo. Ó, ela é feita em módulos, pode ser visto aí. Esses módulos aí, então, ela vai já estar aí com a quantidade de alimentos, a quantidade de abelhas novas, tá? Abelhas jovens. Então, se consegue fazer essa multiplicação facilmente, né? A gente pode ver aqui, foi retirado aqui, ó, o 1, né, o módulo de baixo, ficou com um pouco dos discos, o 2 foi para uma caixa nova, foi colocado um módulo vazio ali, recebeu um pouco de alimento um pouco de alimento o outro, e aí a gente consegue fazer uma divisão, que a gente chama de divisão de baixo impacto aí, sem
sem causar muitos problemas aí com as abelhas. E agora que veio aí o slide ficou perdido lá em cima, agora que está aí as predadoras aí, né, os problemas que a gente tem que enfrentar lidando com abelha sem ferrão. Então tem predadores, tem parasitas. Nós temos aí, ó, essa abelha chamada abelha limão. Ela não tem uma estrutura que é de transportar pólen, que as abelhas têm, que é a corbícula. Então a corbícula que está presente é como se fosse uma bolsinha que eu acabei não colocando a imagem, né, que era muito importante até, eu não coloquei das perninhas delas, né, as perninhas dianteiras, traseiras, eu não coloquei, aí não dá para ver aqui a corbícula nas perninhas. Essa abelha não tem essa corbícula, porque ela é uma abelha predadora, ela preda outros enxames, então ela vai lá e rouba alimentos, né, e pode acabar aí com uma colônia. A gente tem esse daqui, que é um dos piores, né, ele é um parasita também, que ele vai, essa mosquinha, né, forídea, ela entra, deposita os ovos no alimento e vai devorar alimento aí, pólen, mel, e por fim pode passar aí a devorar até filhotes das abelhas, tá? É um problema aí que se enfrenta esse forídeo. Enxames fortes, tá? Ele não consegue proliferar dentro do enxame. Temos aí a mosca soldado, que ela tem um ovopositor muito grande, ela consegue depositar os ovos bem nas frestas da caixa também. E essas larvas crescem ali lá dentro também e acabam extinguindo as colônias. Tem outros predadores, como louva-a-Deus, né, que vai predar aí, mas é realmente irrisória a quantidade de abelha que ele consegue comer, né, ele não causa danos aí à colônia. Em ambientes urbanos, né, que a gente tem pouco controle biológico, os calangos, eles são grandes inimigos também da meliponicultura, porque eles têm, em ambiente urbano, a gente tem uma quantidade muito grande, né, do lagartixa, né, alguns chamam de lagartixa, outros chamam de calango. Então, isso aí vai estar presente e ele para na porta da caixa, acaba devorando muitas abelhas aí no ambiente urbano, mas tem formas aí de colocação de latas, tá? Tem formas aí de lidar com os calangos sem que eles causem um grande prejuízo. Aí, por fim, o objetivo da abelha muitas pessoas adquirem para a produção de mel. Aí a jataí pequenininha produz muito mel. As abelhas maiores, essa é uma boca de renda, esses potes em volta, aí tem muito pólen aí, tá? O pólen é um alimento proteico muito bom também, tem gente que gosta. E os potes aí, tem até elas estão bebendo aí, né? Cheio de mel também. Então esse mel, ele é extraído aí, pode ser extraído virando a melgueira, como pode ser visto aí na primeira imagem, pode ser extraído com a ajuda aí de uma seringa, né, que vai retirando de potinho em potinho. É um mel muito apreciado e valorizado, tá? Tem propriedades medicinais, então é um alimento também bem gostoso, dependendo da espécie aí, produz méis mais ácidos, tá? Que pode ser até usado para temperar saladas, né? Dentre outras coisas mais. E é importante sempre falar que o produto principal da abelha é a polinização. Então, a gente normalmente pensa logo em mel quando pensa em abelha, mas é sempre importante lembrar que o que a abelha traz para a gente aí de melhor, né, é a polinização dos nossos alimentos, tá? Polinização de reflorestamentos, né, em ambiente de reflorestamento, polinização de árvores no geral. Então, ela leva aí diversidade genética, né? Enfim, o grande trunfo aí da abelha, da meliponicultura, eu acho que está mais relacionado com a polinização, tá com conservacionismo, está mais relacionado aí mesmo com o produtor ele ter vontade de ver ali que até que ele plantando árvore, ele consegue ter uma coisa sustentável ali, tá? Do ponto de vista econômico, quem vai falar
Mas sobre isso vai ser o meu grande amigo, Márcio Lima. Muito obrigado. Bom, vamos estar passando a palavra agora para o Márcio Lima. Então, pessoal, vamos abrir aqui então a apresentação. Um segundinho. Enquanto isso, alguém quer perguntar alguma coisa para o Elton? Pode, né, Marcos? Como é que foi combinado? Pode sim, ou agora, ou mais no final. Abrindo aqui. Contando aqui com o apoio técnico da Mariana Rocha Lima, estudante de informática do IFES. Não é essa aqui, não. É essa aqui. É normal, meu pessoal? Não, porque é aqui. Mas eu não sei porque não está respondendo. Tá vendo? Agora bem. Entrando aí, gente. Estão me ouvindo aí? Sim, já apareceu aqui também, a apresentação. Então, vamos seguir nessa tela aqui compartilhada. Então, o Elton Arruda, o mestre, o Elton, falou dessa parte bem mais técnica, né? Como também é legal, porque é da área dele, né? Da biologia. E eu vou dar uma parte aqui para a parte de prática, né? De mais comercial, enfim. É o outro lado, né? Então, eu espero que tenha uma informação complementar para quem está acompanhando. Me apresentar melhor, sou médico aqui de Aimorés e eu tenho um sítio de 4 alqueires e meio, na verdade é do meu pai, eu tomo conta da uma parte lá, e a gente está buscando alternativas para uma área pequena, numa propriedade bastante degradada. A gente resolveu, então, fazer trabalho com as abelhas sem ferrão, e até há 2 anos e pouco eu praticamente conhecia a abelha cachorro, e a jataí praticamente, como disse o Elton, sem saber que se tratava de uma abelha. E a gente está tendo uma experiência muito boa lá e vendo que a perspectiva para a criação de abelhas nativas sem ferrão, as abelhas indígenas, é muito bom, um futuro promissor em vários sentidos. Então, a gente vai navegar um pouquinho, então, nessa história aí. Aqui, falar basicamente em 3 pontos aqui. Falar em investimento, falar em retorno econômico e falar em projeções da meliponicultura no Brasil. Ok? E, basicamente, acho que o público que acompanha a gente deve ser basicamente por estudantes, né? Marcos talvez tenha como me dizer mais ou menos quantos por cento dos que participam são estudantes ou já formados, né, na área agrícola, e talvez alguns produtores, mas, enfim, o que a gente está aqui se propondo a vender é mais uma ideia do que um produto, né? Eu não estou aqui fazendo propaganda do meu meliponário, nem de vender mel, e nem de vender abelha, embora a gente já comercialize um pouco. Mas a questão é da ideia mesmo, né? Dessa questão que o Elton fechou a palestra dele aí, a questão de a polinização, da importância desses animais no nosso bioma e da riqueza que eles trazem e que eles resgatam para nós quando a gente volta a olhar para eles e investe nesses bichinhos tão maravilhosos que a gente tem.
Falando em investimento, é lógico que a gente tem que investir em tempo de trabalho, né? Como qualquer cultura, você precisa de cuidar daquilo que é seu, como em tudo na vida, né? Então, você tem que ter tempo. Eu sou médico, trabalho durante a semana, atividade normal. Sábado de manhã é religioso, a gente está lá de manhã fazendo trabalho de manutenção. Como não tem como estar durante a semana de forma fixa, tem uma pessoa que faz um suporte para a gente lá, ela alimenta as abelhas que estão em criação uma vez por semana. E, claro, tendo um tempinho, eu costumo dar uma fugida também, como ontem à tarde, fui lá e fazer alguma coisa, adiantar algum serviço. Tempo, né? Aprendizado, né? Essa questão aí, você tem que saber o que fazer, né? Eu não sou biólogo, eu sou médico, como não conhecia. Em 2 anos com atividades com as abelhas, mais profundamente nesse último 1 ano e 2 meses aí com o professor mestre Welton, eu aprendi mais, mas agora a gente vai ter que aprender mais ainda, porque estamos numa nova etapa, então precisa de investir tempo para estudar, né? Com certeza. Investimento de dinheiro também existe, lógico, você vai comprar as abelhas, você vai comprar suporte, você vai precisa de alimentar as abelhas, então também tem despesa financeira, com certeza. Então, mas para quem está disposto a aprender, tem cursos disponíveis, né? Esse aqui é uma divulgação de um curso que eu fiz, né? Que esse curso já deve ter até acontecido, mas é só para ter uma ideia de que existem cursos, existem materiais didáticos, e para quem está querendo, né, tem sim como aprender. Falar em investimento em dinheiro, né? A gente tem que pensar no investimento inicial, e tem que pensar também no investimento aí para manutenção, né, da cultura. Adequar, preparar o terreno onde você vai instalar as suas abelhas, né, construir as suas estruturas de suporte. Vocês vão ver algumas fotografias que a gente tem. Algumas caixas elas estão em suporte em estacas com tábuas, e algumas caixas estão em bancadas, né? Então existem diferentes formas de você colocar essas abelhas, e aí você vai, no seu dia a dia, desenvolver a sua forma mais adequada. Comprar as matrizes, né? Existe um mercado aí de compra e venda de abelhas, então você vai comprar, adquirir suas colônias, para a partir daí você começar a multiplicação. Compra de equipamentos, né, materiais de trabalho. Aqui falando das bancadas, né, você vê caixinhas sobre estacas, madeira, únicas, e bancada preparada para instalação de caixinhas. Né, essa fotografia aqui é uma fotografia também interessante. A gente vê aqui uma colônia de boca de renda, né, investimento na compra. Hoje, o mercado tem vários valores, né? A gente comprou as primeiras matrizes aqui por R$400 há 2 anos atrás, as bocas de renda da Azul do SUS. Compramos as jataís por 150 e as mandaçais por 250. Mas os comerciantes, as pessoas que vendem para os grandes agricultores, eles vendem essas caixas a R$650, R$700, se ela tiver uma colônia bem fortalecida. Colônia mais nova, vende a 550. Então, o preço é questão de mercado, é a habilidade de cada um de negociar isso aí, né? Então, tem essas variações, mas tem o valor de cada colônia, e as colônias também variam o valor. Tem uma colônia madura, ela vai valer mais do que uma colônia recém-nascida, por razões óbvias. A questão de equipamento e material de trabalho, isso aqui são um sistema de QR Code que a gente trabalha, facilita e muito, né, a manutenção. A gente está hoje lá com 210 aproximadamente caixas de abelhas. Você imagina ter que ficar lembrando que essa caixa, como que ela é, o detalhe dela. Então, você tem isso aqui, tem o aplicativo, você abre ali o histórico daquela colônia rapidamente, e isso facilita muito a dinâmica. A estrutura de suporte, isso aqui é só para exemplificar. Como eu sou médico, a gente fica rodando pelo hospital,
Aqui é um carrinho aqui já foi um berçário aqui de colocar criança recém-nascida, e adaptado, colocamos uma caixa de madeira, aproveitamos as gavetas aqui, a gente guarda grampo, martelo, madeirinha, né? A gente usa esse carrinho bastante aqui, muito prático para o nosso dia a dia. Questão de manutenção, né? Tem que ter assistência técnica das abelhas, né? Tem que adquirir caixas, adquirir acessórios, né? Palitinho para colocar alimento dentro do copinho, né? A limpeza da área que você está trabalhando, né? Cuidado, prevenção de danos, lugar de enxurrada, cuidado, proteção com a seca com animais e, né, cuidado com o cupim, que é uma praga que está sempre rondando as caixas de abelha, a chuva, vegetação, atenção ao sombreamento. Então, tem realmente essas despesas todas que a gente tem que estar preparado para arcar com isso, para você cuidar bem da sua criação. A questão de comércio, né, a gente, como a gente sabe, né, está bem incipiente, né, a questão da criação de abelhas sem ferrão no país. Minas Gerais, por exemplo, ainda não está regulamentado, né, a criação de abelhas sem ferrão, já tem projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, está sendo analisado pelo CCJ, mas não está regulamentado ainda. Então, para você vender hoje, oficialmente, nós hoje em Minas ainda não temos regulamentação, então as coisas estão se encaminhando. É um mercado promissor, crescente, em fase excelente para quem quer, eu acredito, investir nisso. Lógico, aqui eu falei funcionário parceiro, né? Você pode ter um sócio, você pode ter um funcionário, né, para poder te ajudar, você pode terceirizar algum serviço para alguém te dar o suporte, dependendo da sua agenda. Depois da colheita do mel, beneficiar esse mel, né, a gente sabe que o mel dessas abelhas nativas é recomendado que ele fique refrigerado, para se conservar por um tempo maior. Depois está com o mel pronto, distribuir, né, vender, colocar no mercado para quem quer vender mel, né? Questão de impostos, então, são coisas que a gente tem que saber estar ligado para a gente também não achar que é muito fácil. E, de novo, reforçar essa ideia de que hoje a gente está vendendo a ideia da criação das abelhas sem ferrão, mais do que vender o produto em si, né? Hoje, eu tenho na nossa meliponária lá, nosso objetivo é disseminar entre os produtores da região aqui de Aimorés, da nossa região, a criação, né, das abelhas sem ferrão. Depois eu vou falar de uma coisa que vocês vão entender melhor isso que eu estou exemplificando, que eu estou falando agora. Retorno econômico, né, de criação de abelhas sem ferrão, tem o retorno indireto e o retorno direto, né? Em termos de retorno indireto, né, o que mais óbvio aí que se fala e se discute é a questão da polinização, né, de diversas culturas. Mais óbvia mesmo é do próprio café. Como o professor Elton disse, os estudos são bem incipientes ainda com relação às abelhas sem ferrão, mas nos trabalhos científicos, mesmo aqueles que falam, esse aqui é o trabalho da USP e tal, que falam da pesquisa com as apes, mas eles já estão citando, né, as meliponas. Então, já tem constatação de aumento da produção de café 30% até, ou um pouco mais, se você tiver colônias dentro das lavouras, né? Então, isso é retorno econômico indireto, porque com as suas abelhas você está aumentando a sua produção de café. As abelhas fazem a polinização, a maior polinização. Essa polinização maior, mais intensa, ela tem também relação até com a qualidade, né, dos frutos, como o professor Elton citou a questão dos morangos, né? E no café também acontece a mesma coisa. Em geral, a polinização mais eficiente melhora a qualidade dos frutos que as plantas produzem. Aqui mais um artigo científico citando, né, a percepção das abelhas, das melíponas, né, na cultura do café.
Então, e a polinização aumenta a produção, né, das frutas em questão. Retorno direto, né, com mel e com os derivados. Essa imagem que vocês podem ver aqui desse potinho, né, de abelha mandaçaia, olha o anúncio lá, né? 30 ml, R$ 43,90, né? Então, você calcula quanto é 1 litro. Só para, né, termos de exercício aqui de imaginação. Mas a gente acha outros preços, né? Acha menor, tal. Eu coloquei isso aqui de curiosidade porque realmente é um produto que tem um valor no mercado importante, interessante. Outro anúncio aqui de mel de abelha do sul, ó. 100 ml, R$ 44,60. Né? Então, o regra de 3 aqui está R$ 446, 1 litro de mel de abelha uruçu amarelo. Né, para a gente ver que se está anunciado, que se vende, né, tem retorno financeiro, então realmente é muito legal isso. Comércio das abelhas, que eu já citei aqui para vocês um pouquinho, né, você comercializa a venda de colônias, né, a gente tem um parceiro aqui, Rodrigo Martins, a gente já teve. Ele começou apenas como comerciante, hoje ele também é um meliponicultor. Né? Ele vende 100, 200 caixas de uma vez para um produtor, e os produtores, os grandes produtores mais no sul do Brasil, são os principais clientes, porque eles estão usando essas abelhas para a reposição da fauna lá que está, né, deficitária por causa do excesso de agrotóxicos. Então, uma renda também, né, você comercializar as abelhas propriamente ditas. As projeções para a meliponicultura no Brasil, que a gente, pela percepção que a gente vê, realmente que o Brasil ele produz, né, é um país que produz muitos grãos, é um país que né, tem essa atividade agrícola intensa. Então, as abelhas, elas estão diretamente ligadas a isso. Né? A gente sabe da questão do uso extensivo e abusivo de agrotóxicos. Isso causa diminuição das abelhas que hoje são as mais comuns, que o citado das apis, e está se buscando, também com apis, mas também as abelhas nativas estão entrando nesse nicho de mercado aí, pela facilidade de manutenção delas, realmente facilita. Né? As pessoas hoje têm abelhas dentro de casa, né? Dentro de varanda de casa e tudo, então, criando, né? Então, realmente, a projeção é muito boa. Questão das oportunidades, né? De diversificação da atividade econômica. Né? Você pode ter gado leiteiro com abelha, não interfere, não tem nenhum prejuízo. Gado de corte e abelha, não tem prejuízo. Né? Café e abelha, não tem prejuízo, pelo contrário, tem lucro. Frutas e abelha, horticultura e abelha. Abelha apis, quem já cria, você pode também criar abelha melipona. Então, você está diversificando, você está colocando um elemento a mais, né, na sua cultura, um elemento a mais que pode ser um agregador e gerador de renda para a sua propriedade, para a sua família, por consequência. Falando com vocês a questão da diversificação, aqui, esse aqui é o Aleph, meu filho mais novo, esse aqui é o Neca, esse aqui é um produtor lá da região de Aimoré, se chama Corda do Macuco, esse é Milton, que é um legislador que está apoiando a gente nessa atividade aí. Esses são dois irmãos, o Matheus faz zootecnia no IFES, e o Marco irmão gêmeo do Matheus, estão fazendo aniversário amanhã, e o Marco agora está sendo... Eles estiveram com a gente como voluntários aí uns 4, 5 meses, e agora o Marco vai vir de vez para trabalhar com a gente no biponário, diariamente, então a gente vai contar com o apoio dele. E aqui ao fundo vocês veem um cafezal, e aqui são caixas de abelhas do nosso biponário que a gente transportou para essa região. Nós levamos 70 caixas de abelhas, distribuímos em 7 propriedades,
e elas vão ficar instaladas lá durante o período de polinização e com essa intenção de fazer um intercâmbio, uma demonstração para esses produtores que vale a pena ter as abelhas ali bem pertinho da sua lavoura, que isso vai trazer os benefícios para eles. E a questão de oportunidade de aumento de renda, né? Você vai ter mais um fator para te colocar dinheiro no seu bolso, vendendo mel, vendendo derivados como geoprópolis, né? Podendo produzir cera. A produção de caixas hoje é uma luta para você precisar de caixa. Nós tivemos lá com o Elton lá no passado, naquele período aí de pico, aconteceu de ficar quase um mês sem fazer multiplicação de abelhas por dificuldade de ter caixa. Então, é um mercado em expansão, tem demanda, e isso tem oportunidade, né? E isso é renda. A venda das colmeias, né? E essa questão também aí já bem batida, que é o aumento da produção agrícola por causa da ação da polinização das abelhas. Aqui temos de projeção, nós vendemos aqui recentemente 20 caixas de boca de renda para o nosso parceiro, que foi nosso fornecedor. Há poucos dias eu vendi 50 caixas também para ele, de urso amarela. Então, né, dinheiro entrando, né? Dinheiro circulando. Isso é bom. Então, a questão da sustentabilidade, né, que isso é um dos mais motiva a gente a participar e querer investir nisso, né? A questão da recuperação ambiental, né, a gente sabe que as abelhas estão ali trabalhando e elas estão fazendo um benefício para a natureza ao redor da região que elas estão instaladas. Isso aí já por si só já vale praticamente todo o investimento, né? Questão de, né, incentivo, né, você sabendo que você tem um elemento que aumenta a produção, né, dentro da sua lavoura, isso é um incentivo à redução do uso de agrotóxicos, né, nas lavouras, né, e manejo mais racional da cultura, de outras culturas também. As abelhas sem ferrão, né, as meliponas, a facilidade do manejo mesmo, porque é bem diferente da abelha que ferrão. Então, isso é muito bom. E como eu disse antes, é um mercado de expansão, é um mercado que está crescendo e eu acho que vai continuar crescendo, e quem quiser entrar, é um momento oportuno, é oportunidade, vale a pena e veio para ficar e, felizmente, a gente está nesse ritmo aí. Os nossos desafios pela frente é essa questão da legislação, principalmente aqui em Minas Gerais, que ainda está incipiente. Questão de suporte técnico, né? Hoje, por exemplo, seria bom ter um técnico aqui, um meliponicultor, para poder dar suporte para os nossos abelhas. Então, nós somos os nossos técnicos, né? Nosso conhecimento e tal. Isso é uma coisa que precisa melhorar, né? A gente tem que ter investimento dos gestores, dos legisladores, para que isso venha ajudar, né, os produtores, os meliponicultores. E a questão de implementar uma cultura, né? É uma cultura nova. Então, vocês já devem ter visto exemplos aí de pessoas que falam assim, abelha sem ferrão. Às vezes a pessoa não deixa nem você terminar de falar, não, abelha não, quero isso não. Por quê? Aquela questão, a abelha vai me picar, posso dar alergia, vai no mínimo doer muito. Então, você fala, não tem ferrão, não pica. Aí, às vezes, você vai lá, faz uma demonstração para a pessoa, como a gente fez, e vem cá, não pica não tem ferrão não, vem aqui, a pessoa fica de longe, 3, 4 metros, aí encosta a abelhinha nela, ela sai correndo. Por quê? A cultura de ter medo, né, da abelha. Então, a gente tem que fazer as pessoas acreditarem que as abelhas, elas são bem diferentes das outras. Então, são esses desafios, né, falei das oportunidades, acho que vale a pena, incentivo a todos a conhecerem, quem não conhece ainda, e investirem, porque é legal. Agradecer, né? Eu agradeço pela oportunidade, pela participação, né? E as minhas amigas também agradecem a todos que investirem nelas e que estiverem dispostos aí a participar desse processo. É uma mudança cultural e uma mudança boa, bem-vinda. E é um prazer a gente estar participando desse momento aí. E obrigado a todos que investem, que confiam
agradecimento aqui público especial ao mestre Arruda pelo todo o suporte, pela parceria até então, e desejando também a ele as felicitações e sucesso e as bênçãos de Deus sobre ele, sobre a família dele, sobre cada um de vocês. E um bom fim de semana, que afinal também é sexta-feira à noite, né, galera? Beleza? Estamos à disposição, gente. Então, temos algumas perguntas para responder. Vou estar lendo agora. Joia, Então, joia, joia. Qual a diferença entre a princesa e a rainha fecundada? Arruda tá na área. Oi. Assim, a gente usa até popularmente, né, o termo princesa, e o nome princesa, rainha virgem. A única diferença vai ser que após a cópula, acontece a cópula lá, o zangão, ele o pênis do zangão, ele é arrancado ali, né, durante a cópula, e ele deixa ali o pênis dele na rainha, e ele acaba até morrendo, tá? Aí a rainha, ela vai, após a cópula, ela recebe aí esse sêmen, armazena e começa a desenvolver o abdômen. Então ela fica fisiogástrica. Aquela imagem que eu mostrei, ela tinha uma rainha, bundudona lá, grandona, né, que o pessoal fala, usa esse termo, bundudona. Ela cresceu o abdômen, ela ficou fisiogástrica, né, ela ganha aí as estruturas dela do abdômen, crescem ali, principalmente estruturas reprodutivas, e ela fica grande. Antes, ela é do tamanho, e às vezes até menor, na maioria das vezes, menor do que uma abelha aí, uma abelha sem fecundar, né? Uma rainha virgem. A diferença significativa realmente é essa. Muito bom. Cauã, o Rafael levantou a mão aqui. Pode fazer sua pergunta, Rafael. Ô, Elton, eu tenho uma dúvida no caso do mel. Eles costumaram falar que o mel, quando é puro, ele cristaliza. Minha dúvida seria quais mels que são puros ou não? Ô, Rafael, essa aí é até uma dificuldade quando eu mexer com o ápice. O mel da abelha sem ferrão, ele é um mel muito mais líquido, tá? Mais hidratado. A abelha de ferrão, que é a ápice, ela desidrata muito mais o mel. Então, o mel da ápice, ele cristaliza mais fácil. Só que o fato de um mel cristalizar mais rápido do que o outro vai depender muito mais da florada, a temperatura, tá? Em locais mais frios, o mel ele tende a açucarar, que é o termo que se usa mesmo popularmente, né? Que é cristalizar. Então, ele cristaliza mesmo aí, dependendo da florada e dependendo da temperatura. Então, o mel que é falso, esse mel que normalmente ele não cristaliza, tá? Ele é feito aí de açúcar, aquele, não sei se vocês já viram aquele cara, fazer uma propaganda até, o Gael. Eu tô com meu filho aqui, gente, online é sempre assim, né? E aí esse mel ele não cristaliza. O mel original mesmo ele cristaliza, tá? Ele não perde característica nenhuma por causa disso também. Pode usar ele, consumir ele cristalizado sem problema. O Cauã colocou aqui no chat, sensacional, ainda não tinha tido um contato mais técnico com a relação às abelhas, muito bom. Temos outra pergunta aqui. Recomenda-se trocar rainhas velhas nos meliponários? Não, diferente da ápice, essa não é uma prática comum nos meliponários, tá?
a troca de rainha nas melíponas, né, nas abelhas sem ferrão, ela é um pouco mais traumatizante do que na abelha de ferrão. Até porque, assim, a gente normalmente faz um manejo de multiplicação de colônias. Essa multiplicação é um pouco intensa. E aí, para você trocar uma rainha, realmente teria que ter um manejo diferenciado aí, com um tempo sem multiplicar, né? A abelha não pode enfraquecer para aí desenvolver-se aí uma rainha, uma nova, né? Ou introdução de outra rainha aí. Mas esse não é uma prática. Eu sei que na Apis a gente utiliza, né, a troca de rainha para um período reprodutivo aí, mas essa prática ela não é comum na meliponicultura, não. Temos mais uma aqui. Qual a diferença do mel da abelha sem ferrão da abelha africana? O Márcio, eu acho que pode responder essa daí, mas ele gosta de experimentar o melzinho. Toda maneja ele tá com um canudinho lá, dá uma experimentada, uma espécie, da outra espécie. Então, o legal é que cada espécie tem um sabor diferente, né? Uma um pouquinho mais azedinha, outra um pouquinho mais fluido. Mas a diferença que a gente percebe isso aí. Depois que a gente começa a conviver e gostar demais, a gente começa a achar que o mel da Apis ele é doce demais, talvez assim, muito puxado, e você consegue ver tipo mais sabor de açúcar no mel da Apis e mais sabor de flor, de natureza, no mel da melipona, né? É porque ele é mais suave mesmo, mais fluido, e eu acho que isso é, para mim, a maior riqueza desse mel, da diferença do mel das meliponas. Em termos nutricionais, diz-se que as abelhas das meliponas, elas têm menos sacarose do que a abelha Apis. Eu não sou técnico, eu não vou arriscar a dizer que isso é fato, não vou confirmar não, mas talvez o Elton também tenha uma base mais sólida para falar sobre isso aí. O Márcio, eu assim, também eu já ouvi por ouvir, né, de questão nutricional aí, por ele ser mais hidratado, ele tende a ter menos sacarose, né? Realmente, mas não sei falar. O mel, no geral, eles têm composição de mais frutose, então já tem uma característica de mais dulçor e com menos carboidrato, né? Da natureza do mel. Vale lembrar que esse mel também, né, ele passa por tipos diferentes aí pode passar por tipos diferentes de conservação, que a gente tem aí maturação, que eles dão uma fermentada nele, ele ganha ali um pouquinho de álcool, então tem gente que gosta, né? Ele é um mel que ele estraga, ele fermenta fácil, então ou ele tem que ser mantido na geladeira, ou ele tem que passar por um processo assim. E aí essa maturação, o pessoal faz um controle ali, né, retira o oxigênio dele e deixa ele maturando ali um tempo, e ele vai ganhar aí um pouco de álcool, ele vira uma bebidazinha, eles chamam de mel maturado mesmo, mas ele vira uma bebidazinha alcoólica ali, que é muito saboroso. Ainda não experimentei, que ele é feito mais pro lado da Bahia ali, ainda não cheguei a experimentar desse jeito não, mas quem experimentou fala sempre que é muito bom. A Cássia tá levantando a mão aí. Isso. Então, eu queria saber, porque na apicultura, uma melgueira ela pode chegar a produzir 16 quilos de mel. E a abelha sem ferrão, qual seria a média de produção? Então, a
a gente primeiro precisa fazer um comparativo assim. Em uma colmeia de uruçu amarela, a abelha que a gente tem, tá, no geral, é aquela abelha uruçu amarela que eu mostrei, Melipona mondori, tá? Então, essa abelha é a que a gente mais tem, a mais adaptada para a nossa região, é daqui mesmo, e ela produz aí de 3,5 kg a 4,5 kg. Enquanto a apis, ela vai produzir lá, né, chega, dependendo da florada, do local, ela produz até 30, 40 quilos por ano. Porém, a apis, a gente, numa colmeia de apis, a gente tem 100 mil abelhas, né, mais ou menos, chega a ter 100 mil abelhas. E numa colmeia de uruçu amarela, a gente tem 6 mil, 8 mil, depende da literatura aí. Já ouvi 4, 6, mas eu acho que o mais certo vai estar entre 6 e 8 mil. Então, se eu fosse colocar aí em termos proporcionais, né, eu teria que ter umas 12, 13 colônias de uruçu amarela, produzindo 3,5 kg aí. Então, ficaria mais ou menos elas por elas, ou até produziria mais do que a apis, né? Com a vantagem que você não precisa usar aquela roupa, que é uma das coisas que eu parei de mexer com apis, até porque eu sou muito calorento, gente. A hemorese aqui é muito quente mesmo. E aí eu usava aquela roupa, você vai alimentar a abelha, você tem que usar roupa, então você não precisa usar aquela roupa toda e consegue ali retirar essa quantidade de mel aí, que proporcionalmente a apis é uma quantidade aí que pareia ou até mais. Mais alguma pergunta, pessoal? Agora é a hora, hein? Só colocação aqui, gente, em termos de mercado, né? Também incipiente, a gente já vê anunciado e comercializando o mel das abelhas sem ferrão, mas o principal mercado para abelha hoje é para exportação, né? Restaurantes na Europa, principalmente na França, tem uma demanda grande por mel de abelha sem ferrão. Principalmente, né? Lógico, tem a questão do sabor, né? Quanto mais sofisticado o restaurante, mais diferença faz um produto, sim, e também pela questão da apelo ecológico, né? Então, mas tem mercado interno, sim, tem quem compra, mas hoje a exportação deve ser o foco. Você quer produzir mel, você tem que pensar que você tem que se programar para poder exportar, para você ter um valor agregado melhor aí do seu produto, né? Eu só complementar também, né, a questão do mel, os méis de abelha sem ferrão, eles vão variar, tá? Sabores, os sabores eles variam de acordo com a espécie, né? Eu mostrei algumas para vocês, falei que tem mais de 300 espécies aí de abelha sem ferrão brasileiras. Então, ele vai variar esse sabor do mel de acordo com a espécie, de acordo com o tipo de florada do local também. Então, dependendo da vegetação ali, esse mel vai adquirir sabores aí, né, notas mais frutadas, enfim, vão adquirir diversas nuances aí, e o que vai variar também com espécies, né, de flores e também com o tipo de resina que a abelha carrega, tá? Porque todos aqueles potes que a gente viu, eles são feitos com uma mistura de cera e própolis. O própolis, que é basicamente aí uma resina trabalhada pela abelha. E isso faz com que esses potes eles sejam maturadores do mel. Então, quanto mais tempo fica ali o mel em contato com aqueles potes, tá? Com aquela resina que a abelha usou ali, esse mel ele vai curtir ali mesmo, tá? E vai adquirir aí esses sabores aí, né, ficando bastante especiais. Então, dependendo da espécie, eu tenho méis mais ácidos, dependendo da espécie, eu tenho méis mais adocicados mesmo, tá? Então vai variar, a variação da abelha sem ferrão é outra coisa que é muito bacana também, que não é uma coisa muito padrão, não. Então, cada local vai produzir seu mel com as suas características, com as suas espécies, com sua vegetação.
um ponto bastante positivo e apreciado, essa questão também. Eu tenho uma pergunta agora. Márcio, Opa, eu acho que você até comentou um pouco no começo. O que te motivou assim, mexer com as abelhas sem ferrão? Você poderia falar mais um pouco sobre isso? então, Marcos, como eu disse, no nosso sítio lá, um sítio pequeno, numa área que foi bem degradada, e a gente tentou a alternativa com o gado leiteiro, como a área pequena e a despesa era muito grande, com tudo, tinha que pagar vaqueiro, pagar o arrendamento e tudo, a gente não conseguiu retorno, então a gente ficou naquela expectativa de o que fazer naquela propriedade, né, daquele tamanho. Como a gente já tem essa consciência ecológica aí, e acompanha alguma coisa e tal, sempre preocupado com essa questão de sustentabilidade, a gente começou a ter alguma informação sobre as abelhas sem ferrão, né, sobre a possibilidade de manejo, e eu percebi que naquela localidade a gente reunia algumas condições assim interessantes, né, bastante sombreamento, uma variedade boa de plantas com floradas, né, razoavelmente sim, em épocas distintas do ano, apesar de não ter nenhuma grande mata próximo, se algum de vocês aí tiver alguma propriedade com uma mata preservada, isso é muito bom, que as abelhas já vão para a fonte natural delas mesmo, mas é essa questão. Então a gente foi, experimentou e achou legal, interessante, um manejo bom, fácil, e foi uma maneira que também, no meu caso, que nossa propriedade fica a 30 quilômetros aqui da zona urbana, é uma maneira que eu consegui também para eu conseguir manter o meu vínculo com aquela propriedade, que eu não dependo da renda de lá, tem meu trabalho, mas eu gostaria de ver aquela propriedade, onde eu nasci, onde eu fui criado, ela se manter e ela se sustentar e, de repente, ela também gerar algum retorno financeiro, além disso é um ponto. Outro ponto é a necessidade de busca na nossa região de outras formas de renda para a população em geral, que eu não sei quantos de vocês são daqui das redondezas de Aimorés, mas essa região do Vale do Rio Doce ela tem uma característica comum, né? É a região da Mata Atlântica, praticamente aí 90% ou 95% das matas já degradadas, e os pastos, né, muitos com erosão, muitos, né, aproveitamento irracional da terra, e as pessoas vendo a dificuldade para a obtenção de renda, né? Você vê, os preços aumentam todo ano, o leite vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Agora a carne aumentou bastante, mas também tudo aumentou muito. Então, uma outra oportunidade de geração de renda. Então, a ideia também de compartilhar isso, de incentivar as pessoas, a gente está indo, né, nessa luta para fazer, para mostrar, para mostrar que dá certo. Tanto é que o Melipolar ele é aberto, a gente sempre convida as pessoas para irem participar. Já fizemos um dia de campo lá no início do ano, tem outro programado agora para o dia 2 de outubro, sábado. Quem quiser participar já está convidado. Deixei meu contato aqui, do Elton também. A ideia é disseminar a cultura para que a gente comece a ter outras oportunidades de geração de renda na nossa região, e não só esse BIP aí, leite, o café, né? Então, a gente precisa de buscar outras alternativas. Então, essa é a nossa missão com envolvimento nesse projeto, viu, Marcos? Beleza, entendido. Aí teve o contato, se apaixonou, né, Márcio? A gente se apaixonou e foi legal, porque assim, bem no começo, não tão bem no começo, mas em determinado momento a gente teve contato com os estudantes, né? A Dávila, que faz agronomia, que muitos de vocês devem conhecer, o Matheus, que faz zootecnia, teve com a gente durante o período da Carol, que faz engenharia ambiental. A gente viu assim, eles indo lá como voluntários, né? A gente chama de estagiários, eles são para ser chique, né? Voluntários, vão lá,
e a gente vê assim, a empolgação deles, a vontade de participar e tudo, e isso faz a gente também ficar mais empolgado ainda. Uma outra forma de se fazer isso, né? Trazer o jovem, incentivar o jovem. Então, os meninos estão lá, já ganharam as caixas de abelhas deles, já estão multiplicando, né? E eu quero que daqui a pouco eles tenham uma quantidade maior para eles poderem começar a também ter a própria desenvolvimento ponário deles. Então, é uma coisa que vai puxando, uma coisa boa que vai puxando a outra. Isso me motivou a cuidar melhor do sítio, entendeu? Investir. E tanto é que agora, né, o Elton acompanha lá, toda semana a gente está lá fazendo mudinhas, né? A gente procurando fazer mudinhas no pasto mediponário, e eu estou tomando a decisão pessoal de investir e criar um viveiro específico para árvores do pasto mediponário. Eu não pesquisei tanto assim ainda no mercado, mas eu não achei isso ainda disponível. E até a proposta de se apresentar como também um produtor de mudas de planta para o pasto mediponário. Algumas coisinhas a gente já tem lá, mas em pequena escala a gente quer fazer isso já de uma forma mais profissional agora para frente. Ah, entendido. É muito interessante mesmo esse envolvimento, né, dos jovens. Eu gostei bastante. Mais uma pergunta aqui, gente, que eu fui anotando aqui e falei, vou perguntar no final, hein? A extração desse mel, dessas abelhas aí sem ferrão, segue os métodos das abelhas com ferrão? Muda alguma coisa? É só a respeito da roupa mesmo? Primeiro, eu vou fazer uma retratação aqui, que agora que eu abri a mensagem, que eu vi o Márcio me corrigindo, que eu estava falando vertical e o disco da abelha sem ferrão, né, ele fica na horizontal, e o disco da abelha apis fica, sim, na vertical. Vou só retratar isso aqui antes de mais nada. Obrigado, Márcio. Então, a coleta do mel aí da abelha sem ferrão, ele é totalmente diferente. Eu costumo até falar que se a gente fosse olhar o manejo, se fosse olhar a coleta de mel, né, se fosse olhar só as questões envolvidas no manejo em si, seja para mel, seja para reprodução de colônia, a gente tinha que classificar aí essas abelhas como se fossem outra coisa diferente da apis, tá? Porque é tudo muito diferente mesmo. Tanto que a gente viu ali que elas não fazem aí, não depositam mel em favos, né? Na vertical, como a abelha apis. Então, ela coloca o mel dela em potes. E aí esses potes, eu até cheguei a mostrar a pessoa virando uma melgueira, a melgueira dela, você tem que ir abrir os potes, tá? Não é desopercular igual ao do outro. E simplesmente virou a melgueira, como ele é um mel mais hidratado, ele já escorre ali, passa pela peneira, você já coa ali, e é só isso aí. Aí você colocou no pote, né, higienizado, bacaninha, já tá no ponto. O mel da apis tem que passar por processos, né, de decantação, de limpeza, né, pelo menos em escala maior, para poder retirar a sujeira. E esse mel, ele, no geral, você retirou ele com cuidado, porque atrai moscas ou mesmo abelhas, as apis, elas são atraídas pelo mel também. Normalmente você tem que ter um ambiente bacana. Tem gente que monta até uma barraca com telinha em volta para fazer essa extração do mel. E ele já tem que ser retirado. Retirou, coou, invasou, ele já vai para a geladeira já. Porque ele fermenta fácil. Já tem que ficar condicionado aí na geladeira mesmo. Se caso não for fazer esse processo que eu cheguei a falar aí, que é a maturação, né, que já é um outro processo. Entendido. Muda muito então, muito mesmo. Muda muito, sem roupa. Assim, a gente fala sempre em termos comerciais, Marcos,
Mas a abelha sem ferrão, ela é muito bacana para o ambiente familiar também, para alimentação familiar, que a pessoa, né, uma família que tem ali 3 colmeias, né, 4 colmeias ali, ele tem um mel fresco que ele consegue retirar ali, né, quando quiser. Então sempre tem um melzinho, não tem que lidar com um animal perigoso, né, que é a apis, que muita gente tem alergia, tem problema com ela também. Então a pessoa ter ali a abelha para tirar seu próprio mel mesmo, seu consumo, já é uma ótima opção para qualquer família, né? Porque mel é um alimento excelente, né? Muitas propriedades, muitas vitaminas, né? Que a gente tem ali. Então, acredito que essa parte familiar, assim, ainda é uma pegada muito boa mesmo. Inclusive, eu comecei a mexer e eu queria ter as minhas colmeias ali só para família, começou com isso, ali eu fui aprendendo e acabei multiplicando e aí acabei gostando muito mesmo e ampliei bastante aí o meliponário. Assim, e as abelhas, né? A gente fica até meio assim, é algo muito importante, né? Tem gente que não sabe, mas na agricultura o papel dela é muito importante, né? Na polinização ali, então é um assunto assim que eu gosto muito mesmo, que a gente tem que incentivar aí, tem que começar a mexer, porque tem muitas espécies que entram em extinção já, né? Você pode me falar até melhor sobre isso. A mamangava mesmo, né? Eu acho que ela, mas nem é sem ferrão, né? Ela já está até em extinção já, né? A mamangava tem, eu até cheguei a falar dela lá, né? Tem bombos, é a bombine, que é chamada de mamangava, que é ameaçada de extinção. Tem a outra que é a abelha carpinteira, chamada de mamangava também, já é uma abelha aí de outro gênero. Essas abelhas são muito importantes, elas têm ferrão, tá? Essas aí, elas são abelhas solitárias, né? Ou semi-solitárias. Não sei nem se eu posso usar esse termo, porque elas são semi-sociais. Elas costumam viver em pequenos grupinhos ali, às vezes elas acabam ficando ali na ninhada da reprodutora dela, né, que acaba ficando um grupinho junto ali. E elas são um grupo que começou a apresentar traços sociais. Então essa abelha ela é muito importante e ela vibra, né, ela faz aquela polinização por vibração. As abelhas sem ferrão também fazem, as grandes, né, quem faz a polinização por vibração são as abelhas grandes. Tipo a ursu mesmo, ela faz polinização por vibração. O tomate depende disso. A gente tem aí várias espécies que vão depender desse tipo de polinização ali, que o polinizador ele tem que vibrar, né, a antera ali para poder extrair o pólen e vai promover aí a polinização. E aí tem plantas como o maracujá mesmo, que ele não aceita que seja feita ali a fecundação com pólen da própria planta. Então tem que ser de outra planta. Então, sem um polinizador, dificilmente você vai colher maracujá. Muito importante mesmo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Elton e Márcio, tem alguma coisa a acrescentar a mais? Só mesmo o convite a vocês a experimentarem as abelhas sem ferrão. Acho que quem experimenta, eu acho que gosta e vai para frente. É um convite. Eu faço a mesma recomendação do Márcio e acho assim, se você tem laranja em casa, se você tem manga, se você tem morango, né, seja lá o que você tem ali plantado, eu acho bacana você pensar também na criação, né, se eu quero experimentar, então pensa
não para analisar aí, dá uma pesquisadinha, você vai ver uma espécie bacana que vai te ajudar ali nesse cultivo seu. Então, mesmo que seja uma planta ali que é para o seu consumo próprio de casa, você vai criar um ciclozinho bacana aí dentro de casa, de mel e polinização. Então, é muito bacana e elas são muito específicas, tá? E por isso que eu estou falando para ver a espécie, né? Que tem várias espécies que elas são mais específicas aí. Então é bom que você saiba exatamente. Não adianta eu quero polinizar meus pés de jabuticaba. Aí vai lá e pega qualquer abelha e põe. Então você tem que procurar a espécie direitinho e ver o que vai ser melhor ali. E é uma experiência realmente que quem conhece, né, realmente gosta no geral, tá? Nunca vi uma pessoa que mexeu com a abelha e falou, não, estranho, só tá dando injeção de saco. Na verdade, nunca não. Já tem um colega meu que falou que não consegue aprender a mexer. É uma coisa assim, mas é porque ele mexe com boa e mexe com um monte de coisa, ele não acaba ficando naquela doideirada e não consegue, mesmo que seja um pouquinho de tempo, a gente tem que dedicar para elas e não consegue dedicar. Então a gente tem que dar um pouquinho de tempo, alimentar de vez em quando, no período de seca, que seja, e ter um cuidado, senão não adianta, né? Se você não tem tempo nem de ir lá tirar o mel, não adianta você ter a abelha, porque você não tem tempo para tirar o mel dela. Então eu agradeço aí, o Marcos, mais uma vez pelo convite seu, né, pela sua intermediação aí, é um convite feito aí pela Dávila. Mais uma vez aí, eu falo que você vai ser um grande profissional, eu te conheço de muito tempo, você é uma pessoa firme mesmo aí nos seus preceitos, eu sempre acreditei nisso e torço para que você, tão logo aí, esteja engajado aí nos seus sonhos, tá? Muito obrigado ao Márcio, pela cooperação aí mais uma vez aí, e um abraço aí para todos. Muito obrigado, Elton. Assim, é muito bom ouvir, né? Já tivemos contato lá no ensino médio, é muito bom ouvir isso. E hoje você está aqui dando uma palestra aqui no nosso evento, né? Isso é muito importante, você e o Márcio. E foi uma honra mesmo ter vocês aqui, passando um pouco do conhecimento aí de vocês para a gente. O tempo é curto, né? Mas já deu para ter uma noção. É um assunto, assim, eu particularmente gosto muito, né? Eu acho muito interessante, não tenho muito contato, mas eu acho muito interessante. Não tendo mais perguntas, agradeço novamente a participação. Márcio e Elton, muito obrigado. E foi uma honra ter vocês, tá? Do mais, eu encerro essa palestra, só deixando um aviso aqui. Convido a todos para nosso último curso do dia sobre interpretação de análise de solo, às 8 horas. Do mais, um abraço, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Tudo bom. Bom fim de semana.